Ok, alunos, então a gente vai dar continuidade à nossa aula sobre variação linguística. Quem não assistiu a primeira aula, vá lá na nossa página no YouTube e assista novamente ou assista a primeira aula. Essa é a segunda aula sobre variação linguística. Então a gente viu que a variação linguística ela se dá muito mais no nível da fala. Lógico que muitas vezes na hora que a gente vai escrever, a gente acaba trazendo isso para a escrita. Então, o que acontece é que muitos erros gramaticais na língua padrão, na norma culta, né, como a gente chama, que é essa da escrita, que é a linguagem formal, muitas vezes ela é atravessada pela informal, ou seja, na hora que o aluno vai escrever algo, ele acaba escrevendo da forma como ele fala, e aí se torna um erro de língua portuguesa na modalidade escrita. Então, muitos alunos, né, eles acabam trazendo essa marca da oralidade, da fala, para a escrita, na hora de escrever. E, lógico, isso ocasiona um erro gramatical, né? Não um erro da fala, mas um erro na escrita, porque a escrita ela segue um padrão, diferente da fala que ela varia e a gente tem que respeitar a fala de cada um. Cada um fala do jeito que quiser, né? E a gente tem que respeitar essas variações que a gente vai chamar de variações linguísticas. E aí a gente viu que as mais comuns são as históricas, regionais, socioculturais. Bem, no ano de 2011, o Enem, 2010, desculpa, o Enem, ele usa muito, tem muitas questões lá sobre variação linguística. Por quê? Porque ele quer perceber se o aluno, a pessoa que está ali fazendo a prova, se ele, além de ser um sujeito competente para estar dentro de uma universidade, se ele não dispõe desse preconceito. Então, ele acaba avaliando também o cidadão, o sujeito em si, né? E aí, muitas vezes, essas questões de variação linguística estão lá presentes. E essa foi uma das questões lá de 2010. Chamava SOS Português, o texto, SOS Português, olha, né? Dá a entender que essa sigla é um pedido de socorro da língua portuguesa. E aí ele começa: por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Por quê? Por que pronunciamos palavras de um jeito diferente da escrita? Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, fala e escrita. Fala e escrita são dicotômicas, ou seja, são diferentes. A fala é diferente da escrita, o que restringe o ensino de língua ao código, ou seja, à escrita. Daí vem o entendimento de que a escrita é mais complexa que a fala e seu ensino restringe-se ao conhecimento das regras gramaticais, sem a preocupação com a situação de uso. Então, o texto ele reflete sobre essa questão da importância, né, da língua ser ensinada não só nas questões gramaticais, regras, mas também na variação, para que os alunos aprendam a respeitar os aspectos social da linguagem, que é o que nós estamos fazendo aqui. Nós estamos aprendendo sobre variações linguísticas para poder respeitar os aspectos sociais dessa mesma linguagem. Bem, outra abordagem permite encarar as diferenças como um produto distinto de duas modalidades da língua, a oral e a escrita, que é o que nós estamos falando aqui. A questão é que nem sempre nos damos conta disso. Olha lá, SOS Português, Nova Escola, São Paulo, abril, ano 19 do número 231, 2010, fragmento adaptado.
O assunto tratado no fragmento é relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Então, o assunto tratado aqui é um fragmento relativo à língua portuguesa e foi publicado em uma revista destinada a professores. Aí vinha a questão, né? Entre as características próprias deste tipo de linguagem do texto, no texto que a gente acabou de ler, identificam-se as marcas linguísticas próprias do uso. Então, esse texto que a gente leu aqui agora, por que pronunciamos muitas palavras de um jeito diferente da escrita? Ponto de interrogação, pergunta. Pode-se refletir sobre esse aspecto da língua com base em duas perspectivas. Na primeira delas, a fala e escrita são dicotômicas. Olha como esse termo dicotômico aparece aqui, perspectiva. Então, restringe-se. A gente tem aqui uma preocupação textual com a gramática normativa. Então, o texto é totalmente, ele usa, né, termos da língua mais culta, mais formal. Então, esse tipo de linguagem aqui, que está sendo usada nesse texto, não é uma linguagem comum do dia a dia. Então, aqui nós não vemos essas marcas da oralidade. Então, a questão era, regional, existe presença de léxico, palavras de determinada região do Brasil? Não, né? Não tem. Nós não temos lá palavras ligadas à regionalidade. É um texto literário, pela conformidade com as normas da gramática, poderia ser literário, sim, poderia ser essa marca aqui, a B. É um texto técnico por meio de expressões próprias de texto científico? Então, nós ficamos aqui entre a B e a C. Será que ele é um texto técnico? Porque ele usa expressões próprias de texto científico? Coloquial, por meio de registro da informalidade, existe lá alguma coisa sobre fala. Oral, por meio de uso de expressões típicas da oralidade. Então, ele só pode ser esse texto literário ou técnico. Por que ele é técnico e não literário? Simplesmente porque ele usa termos e expressões de textos científicos. Olha como ele usa aqui dicotômico, né? A palavra dicotômica, ela está muito ligada à questão da cientificidade. São dicotômicos, são diferentes, são separados, né? Língua e fala, eles não se encontram, eles são dicotômicos. Então, a gente tem aqui uma marca da linguagem científica. Então, a questão correta seria técnico, por meio de expressão própria do texto científico, ok? Então, a gente tem isso sendo muito uma preocupação muito característica das questões de língua portuguesa do Enem, trazer essas questões da avaliação linguística. Vamos ver um outro texto aqui? Olha só que legal esse texto do Mário Feijó, né? Que, na verdade, chama Cabocra. Cabocra. Olha lá, Cabocra, com um Rzinho aqui. Mário Feijó. Virgem Santa, que cabocla mais danada de bonita, essa que anda e passa mexendo com o coração da gente, que fala pulando que nem pangaré brabo. Que mulher mais danada de boa, deixando meu sangue fervendo, só de olhar quando ela passa à toa, toda se remexendo. Eu até queria trocar contigo uma prosa para ver se tu não queria morar comigo numa paioça construída de sapé. Puxa, cabocla, tu és a rapariga mais bonita que essa roça já viu. E acredito que no Brasil outra igual a ti não há. Então, reparem que nesse texto do Mário Feijó, ele traz para a língua escrita as marcas da oralidade. É como se a pessoa estivesse conversando. No lugar do e, aquele usa o i. Quando essa que anda e passa. E passa, a gente fala i, mas a forma correta seria o e, né? Da mesma forma aqui, ó. Vixe Santa, que cabocla, ou que cabocla, né? Com e. Mas aí ele usa o que, porque a gente fala que
né? Então, veja como ele traz essa marca da oralidade para dentro do texto, para realmente marcar que essa linguagem é própria de uma linguagem mais regional, cultural, que tem a ver com o lugar, o espaço desse personagem, né? Esse homem, né, que está apaixonado por uma moça que ele chama de cabocla, e aí a gente vê que as marcas da oralidade. E a partir desse texto, dessa marca da oralidade, nós podemos perceber quem é esse personagem, que é um homem apaixonado por uma mulher, e esse homem mora em um ambiente de roça, né? Ele fala isso, ó. Puxa, caboclo, tu és a rapariga mais bonita que essa roça já viu. Então, ele se coloca nesse lugar, essa roça. E aí a gente tem, né, que ele queria morar com ela na paioça, construída de sapê. Então a gente vê que é um personagem simples, um homem do campo. E, lógico, ele traz essas marcas da oralidade aqui para a escrita, e o texto, então, se transforma em um documento que nos mostra essa regionalização da linguagem. Outro grande escritor, né, que consegue fazer isso e trazer isso, essa marca da oralidade, para a fala dos seus personagens, é o Maurício de Souza, com os personagens Turma da Mônica. E a gente vê que o Chico Bento, ele também, né, e a Rosinha tem essa característica do homem regional, daquele homem mais da roça, do campo. Então, a Rosinha e o Chico Bento estavam ali sentados, conversando, e aí ela fala, as nuvens faz uma forma tão bonita, forma de passarinho, coração, elefante. E aquela ali, Chico, que forma que tem? De chuva e sai correndo. Então, reparem que, da mesma forma que também a gente vê isso, né? Essa regionalização da fala. Lógico que aqui, essa linguagem, ela pode ser usada na escrita, porque é para marcar realmente a fala do personagem. Então, é uma marca da oralidade. Mas se fosse num texto científico, formal, jamais poderia usar nenhum desses dois tipos de linguagem. Mas eu posso usar aqui? Pode, ainda mais na poesia, que é um tipo de texto que traz já essa subjetividade. Então, ele quer que o eu lírico aqui, que é o personagem do poema, se destaque e, através da fala, ele se apresente, ele nos apresenta esse personagem através dessa fala, ok? Muito interessante esses dois exemplos. Na verdade, a gente viu também a linguagem científica através do texto, né, do Enem, mas a gente tem aqui dois exemplos de linguagem regional, variação linguística, linguagem informal, bem interessantes aí para a gente refletir. Ok, meninos? Então tá aí. Fiquem com Deus e até a próxima, se assim Deus quiser.